7h59, 40, 42, 43, falta 15 segundos, querido, com o meu Pai do Senhor. A paz do Senhor! Coloque-se de pé, por favor. Eita, igreja bonita, que bom que você está aqui. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por esse final de semana. Queridos, que final de semana incrível. Estou muito feliz por tudo aquilo que Deus fez ontem no culto dos jovens. Quantas visitas, que culto abençoado, que testemunho lindo. Quantos testemunhos, meu Deus, quase vim aceitar Jesus de novo. Quase vim reconciliar, falei, não tem jeito de ficar longe desse Jesus não. Deus é poderoso e eu sei que Ele vai continuar falando conosco nessa noite, amém? Salmo número 24, eu vi os meninos cantando isso e eu preciso continuar nisso. Então a banda emenda em mim aí, por favor. Tive que mudar. Salmo de número 24, versículo 7, por favor. Diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Repita assim comigo: o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Declaramos, ó Pai, que os céus estão abertos sobre as nossas vidas, sobre esse tempo, sobre essa casa, sobre esse lugar. Pai, que o Rei da Glória, se sinta à vontade, Pai. Passeie aqui, receba a nossa adoração. O culto é para o Senhor. Pai, desde esse início, Pai, eu quero colocar cada coração que o Senhor trouxe. Pai, foi o Senhor que trouxe, então que cada coração esteja aberto a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, damos uma palavra no reino espiritual, tudo que é contra, tudo que é contrário ao agir do Senhor, ao fluir do Senhor. Pai, nós repreendemos, cancelamos em nome de Jesus. Declaramos que os anjos do Senhor estão aqui, que há uma coluna de fogo em volta da igreja, que os anjos passeiam nesse lugar, que nós estamos abertos, com a nossa mente focada no culto que é para o Senhor. Receba a nossa adoração, queremos te exaltar, queremos te adorar, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? O Rei da Glória, eu abro meu coração, eu
Nada foi combinado, queridos, mas eu queria falar algo que todos nós já sabemos nessa noite. Mas eu acho que Deus nunca deve cansar de ouvir isso de nós. Que é o quanto que Ele é maravilhoso, o quanto que Ele é grandioso, o quanto que Ele é galardoador. E eu passei por um momento essa semana e eu gostaria de compartilhar com vocês. E falei, Deus, como que o Senhor nos constrange com esse amor? Porque nós estamos aqui para cultuar a Ele, amém? Quantos corações estão aqui sedentos, querendo se derramar no Senhor, não é verdade? E nós viemos no culto para entregar, não é verdade? Entregar um louvor adorável a Deus. Só que nós parece que a gente sai daqui muito mais abençoado do que Deus. Porque a gente vem aqui entregar, mas Deus nos entrega tantas coisas. Deus nos entrega tanto amor, tanto renovo, tanta restauração, tanta transformação. E parece que é chover no molhado, mas Deus é bom todo o tempo. E eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu essa semana. E só para vocês entenderem, eu não estou triste. Eu não estou triste com as coisas que têm acontecido, não tenho questionado, não tenho duvidado do amor de Deus com a minha vida, pelo contrário. Eu tenho visto muito amor de Deus na minha vida, na minha família, Deus fazendo coisas sobrenaturais, Deus entregando coisas maravilhosas, sabe? E às vezes eu choro tanto, eu às vezes não consigo nem cantar, porque o amor, o toque dele, tudo que ele tem feito, e a gente vem aqui para entregar, mas ele entrega tantas coisas para nós e nós saímos cheios. Nós saímos cheios e todos os dias quando nós acordamos, Deus tem feito tantas coisas. E essa semana, um dia comum, não me lembro que dia que era, e eu fui trabalhar. E eu sentei na minha cadeira, liguei meu computador e comecei a trabalhar. E eu não sei o que aconteceu, de repente eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar e eu limpava as lágrimas e elas desciam, e eu limpava e elas desciam e eu limpava. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu trabalho é tipo um lugar desse aqui, todo aberto, com um monte de gente. E eu comecei a chorar e as pessoas do meu lado, eu falei, pai, o que está acontecendo? Eu comecei a ficar constrangida, eu fiquei com vergonha. E eu tentando trabalhar, e eu precisava entregar algumas coisas, e eu comecei a chorar desesperadamente, eu não parava. E eu levantei e fui pro banheiro, e o Espírito Santo começou a orar comigo, porque eu vi que estava ficando desesperado aquele negócio. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E eu no banheiro eu comecei a falar, Senhor, aquieta a minha alma, aquieta a minha alma. Me dá um renovo, me dá uma paz, traz aquela paz que excede todo entendimento, o que está acontecendo? E eu comecei a orar, e parece que foi calmando, e na hora que eu tinha secado todas as lágrimas, voltei a trabalhar. E eu sentei na minha cadeira, e as lágrimas voltaram a escorrer. E eu comecei a chorar, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu mandei para uma amiga, eu falei, eu acho que eu estou tendo uma crise de choro, eu não sei o que é. E naquele momento, eu sentia que parece que eu estava carregando um fardo grande demais. Só que o Espírito Santo já tinha me falado, filha, eu não dou fardo que você não possa carregar. E eu estou te ajudando a carregar, e eu sabia disso, queridos, eu não estava questionando. E eu falei, mas Deus, eu não paro de chorar, eu tenho que trabalhar. O que eu faço nesse lugar? E essa amiga me mandou essa palavra. Abre para mim, por favor, a mídia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele me disse, não, pode voltar, no 9.
Vou ler de novo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E queridos, eu li, eu não sei quantas vezes, eu acho que eu li umas 4, 5 vezes. E é aí que eu falo, meu Deus, como todas as pessoas não têm esse consolo, porque foi tirar com a mão, as lágrimas cessaram, os batimentos cardíacos, eles começaram a ficar mais devagar, e eu comecei a acalmar, e eu falei, Pai, como o Senhor é maravilhoso, porque como o Senhor tem uma palavra poderosa, como o Senhor tem o poder de nos sustentar, de nos acalmar, de nos restaurar, de nos dar bom ânimo. E eu acho que aquele momento eu tive uma crise de cansaço, eu não sei dizer. Às vezes a gente anda tão corrido, fazendo tantas coisas e quer dar conta de tantas coisas. E por mais que o meu espírito esteja muito contente com tudo que está acontecendo e sabendo que Deus está sobre todas as coisas e no poder de todas as coisas, e é que Ele que determina todas as coisas, mesmo assim o meu corpo ficou apavorado. Só que Deus tem, é Ele quem faz, é tudo sobre Ele. E naquele momento eu me acalmei e eu falei, o Deus é bom todo o tempo. E daí começou a vir essa canção na minha mente. E eu não podia cantar, é lógico, eu estava no trabalho com um monte de gente. Mas eu comecei a declarar essa canção na minha mente. Eu queria que vocês declarassem comigo nessa noite. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração
Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti, só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, declara. Uma vez que eu Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez
eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meus
sem o véu, transformado em teu amor. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. E eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. E eu nasci para olhar nos teus olhos.
E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti, menos de mim e mais de mim. E eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. E eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. E eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. E eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. E eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti, menos de mim e mais de ti. E eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. Eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus que se deixa achar. Nós acabamos de declarar que nós buscamos e nós encontramos. Meu Deus, como é forte. Porque qualquer coisa que nós passamos, Ele sempre está ali. Ele sempre esteve conosco, Ele sempre está conosco. O amor dele é gigante, queridos. E nós te agradecemos, papai, porque o Senhor nos criou para estar contigo. Para estar contigo. Para fazer o que o Senhor faz. Para enxergar da maneira que o Senhor enxerga. É
tão forte isso. Eu fui criado para ver e amar como Ele. Gostaria que você levasse essa mensagem essa semana. Será que nós estamos vendo e amando da maneira que Jesus nos criou e nos delegou? Pai, nós te amamos. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Autor, o nosso Governador. Governa, Senhor, a nossa família, governa os nossos lares. Governa Nova Mutum, Mato Grosso, Brasil. Nós queremos ser uma noiva que te agrada, que ama como o Senhor ama, que te adora como o Senhor merece, que te entrega toda a glória, que te entrega, ó Pai, tudo que o Senhor merece. Nós não queremos ser uma noiva que não faz o que o Senhor pede. Nós não queremos ser uma noiva que não esteja, ó Pai, preparada. Nós queremos, ó Pai, ser uma noiva que te agrade, pronta, que pode falar, que o Senhor pode voltar a qualquer minuto, porque nós estamos prontos. Que nós possamos ser a noiva que vai levar a sua palavra a todos os cantos, Senhor. No nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Pai. No nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os dízimos e ofertas. No nome de Jesus. Queridos, fique à vontade para devolver o seu dízimo e a sua oferta. Eu nasci para olhar nos teus olhos, e eu fui criado para ver e amar como tu, e eu nasci para olhar nos teus olhos, e eu fui criado para ver e amar. As crianças, de 1 a 11, por favor, temos um culto abençoado. Meninos, o moving tá batendo. E desliga também essa aqui, por favor, ó. Amém? Uau. Deus tem algo para nós. Você crê, queridos? Eu creio. Quero muito que você abra seu coração. Como eu falei, fiquei muito feliz ontem com tudo aquilo que o Senhor fez no culto dos jovens. Quero honrar a vida dos nossos pastores, Jeff, Elaine, Cris, toda a equipe que trabalhou, que serviu, o pessoal que estava na frente, todos os jovens que se empenharam. Houve grande festa no céu, amém? E eu quero continuar aquilo que Deus começou. Quero continuar a palavra que o Jeff começou ontem. Queridos, e ela é tão simples, e você já ouviu tantas vezes, que eu creio que Deus vai te surpreender assim como Ele me surpreendeu, amém? Então abra teu coração, deixa Deus falar com você. Eu queria, por favor, que os meninos abrissem 1 João capítulo 3, versículo 1. Quero começar com esse versículo. Vede que grande amor
nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filho de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto o conheceu a Ele mesmo. Amém? Pai, fala conosco, Deus. Que o nosso coração esteja, Pai, totalmente aberto ao Senhor. Que o nosso coração esteja focado, atento em tudo aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem. Que eu possa, Pai, fluir de acordo com a sabedoria do céu, na unção do Teu Espírito. E que os nossos corações, que as nossas mentes possam estar, Pai, atentas, presas na Tua palavra e no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, João, ele começa falando algo incrível, e é meu intuito nessa noite, tentar fazer você enxergar, ver, perceber, uma perspectiva diferente desse amor de Deus. Eu coloquei um tema, e o meu tema é surpreendente amor. E às vezes nos constrange, e eu sei que a gente está acostumado a ouvir que Deus é amor, que Deus te ama, você sabe disso, você já escutou isso, e o João, quando ele escreve, ele fala assim, ó, vede, que grande amor nos tem concedido o Pai. A intenção de João ali para aquela igreja, presta atenção, enxerga, olhem, vejam, percebam, entendam, reconheçam o grande amor que tem concedido o nosso Pai, a ponto de sermos chamados de filho. E agora eu quero entrar, por favor, Lucas 15, o texto que o Jefferson leu ontem, mas eu quero começar no versículo 1, Lucas 15, diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Só um minuto. Você precisa entender isso. Publicano, queridos, e pecadores era aquele povo que os cristãos, os judeus não gostavam. Vamos continuar aqui. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, você precisa entender esse contexto, porque nós vamos caminhar em cima disso. Você tem que entender da onde que saiu e por que saiu essa história que Jesus está falando. Por que ele começa a ensinar para mim e para você. Está num contexto que Jesus está comendo publicanos e aqueles que cobravam impostos. Eram os judeus que cobravam impostos do próprio povo judeu. Então, o povo odiava os publicanos. E os pecadores eram todo tipo de gente que os fariseus, os religiosos não aceitavam, que eram impuros, que não faziam parte da corte, da santidade, da igreja, que eram discriminados. E eles, olhando esse contexto, eles veem Jesus comendo com esse tipo de povo. Então eles ficam indignados, eles ficam bravos, eles não entendem, eles começam a murmurar entre eles. E Jesus percebe isso, então ele começa a ensinar para esse povo, nesse contexto, 3 parábolas. A primeira ele fala das ovelhas, depois ele fala das dracmas, e eu quero o versículo 11, que é uma história onde nós temos 2 filhos como personagem. Lucas 15, versículo 11, diz assim, eu vou ler todo ele, querido, então eu sei que você conhece, mas você vai acompanhar comigo, porque é importante. Jesus fala o seguinte, nessa história, nessa parábola, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ontem o Jefferson, na linguagem dele, e começou a festa, ou a festejar. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Grande o texto, fiz questão de lê-lo todo, porque importante, nós só vamos ficar aqui, queridos, essa noite, mas eu queria muito que você ficasse atento. Muito bem, uma história, Jesus narrando, você sabe, Jesus querendo mostrar para aquele povo um Deus diferente, um amor de um Deus. Nós já falamos essa parábola, essa história, que Jesus quer mostrar esse pai ou esse amor. Tem 3 personagens, o pai e os 2 filhos, são 3 personagens distintos, 2 filhos com características distintas, diferentes, que viviam em situações diferentes, com maturidades diferentes, mas que mesmo estando ali, ainda não tinham um total entendimento daquilo que Jesus queria mostrar, ou da revelação do amor de um pai. E antes de nós caminharmos, eu preciso fazer você pensar, e você tentar enxergar, porque, queridos, nosso versículo base é aquele que João falou: vede como que o nosso Pai nos amou. Preste atenção, perceba. E a maneira como a gente vê, diz tudo, ou expressa aquilo que nós somos. Tem 3 formas, assim, muito clássicas de nós enxergarmos a Deus como nosso Deus. A primeira delas é que o nosso Deus é um Deus justo. Diga, Deus é justo. O que é um Deus justo? É quando eu recebo aquilo que eu mereço. Diga, eu recebo
aquilo que eu mereço. Porque meu Deus é justo. É uma maneira que nós enxergamos, é uma maneira que o povo enxerga. E isso tem um monte de respaldo bíblico, eu vou te ajudar. A Bíblia fala assim, ó, tudo aquilo que a gente semear, a gente vai. Se eu planto ventos, eu vou colher tempestades. Eis que eu coloco a bênção e a maldição. Se você escolher a bênção, tudo isso vai vir sobre você. Mas se você escolher a maldição, tudo isso vai vir sobre você. Então, queridos, eu estou respaldando ou falando de algo que é bíblico. E que os judeus e todo o povo sempre viveu como esse Deus justo. Como esse Deus, eu fiz algo, então eu mereço, por isso que eu estou passando por isso. Eu tomei essa atitude errada, agora a minha vida está ao caos, por quê? Porque eu mereço. Porque eu semeei, agora eu estou colhendo. Presta atenção. É uma faceta de um lado de Deus, mas não é Deus em sua totalidade. Tem um outro lado que é um Deus misericordioso. Diga, Deus misericordioso. O primeiro é Deus justo. O segundo, fala assim, Deus misericordioso. O que é isso? É o contrário. É eu não recebo aquilo que eu mereço. Porque meu Deus é um Deus misericordioso. Diga assim, eu não recebo aquilo que eu mereço. Porque eu creio num Deus que é bom, num Deus misericordioso, num Deus de compaixão. Então eu fiz um monte de coisa errada, mas meu Deus é bom, eu não, por causa da compaixão, do amor, da misericórdia dele, eu não recebo aquilo que eu mereço. Isso é misericórdia. Mas tem um terceiro, que é onde Jesus queria caminhar. Que é essa paternidade de Deus, que é esse amor de Deus, que é quando Jesus começa a revelar o Pai. Nós cantamos, mostra-nos o Pai, nós queremos o Pai. Então, esses judeus, esses fariseus, eles estão ali murmurando contra Jesus, porque ele estava sentado com um monte de gente. Como assim? Ele diz que é o Filho de Deus, e está misturado com esse povo. Que tipo de líder é esse? Onde já se viu? E agora Jesus, ele está nesse contexto querendo mostrar isso. E esse terceiro Deus, ou essa faceta de Deus, é aquele que é um Deus da graça, que não é simplesmente, é muito mais do que a misericórdia. Porque a misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Agora a graça é além de eu não receber aquilo que eu mereço, eu ainda recebo a herança, o amor, os dons, os milagres e tudo aquilo que Deus tem para mim. Amém, queridos? Só para a gente concluir isso aqui, para você entender. Imagina um julgamento. Eu errei, eu matei alguém, matei é muito pesado, fiz alguma coisa errada, isso é o Deus justo. O juiz me condena, você está condenado. Isso é o primeiro, Deus justo, ok. O segundo, misericordioso. Não, eu sei que você fez, mas vou te livrar, vou te perdoar. Você não vai receber aquilo que você merece. Você está solto, você já está muito feliz. Mas o terceiro é, você errou, eu não vou te perdoar, mas ainda assim, eu vou te dar herança, eu vou te chamar de filho, você vai ser meu, e eu vou caminhar junto com você. Vou te cuidar, vou te dar presente, e vou estar o tempo todo do seu lado. Amém, queridos? Parece assim uma utopia, parece algo distante, mas você precisa entender isso, porque nós vamos caminhar em cima disso, ok? Então Jesus está nessa história, os dois personagens, versículo 11, vamos lá, nós vamos destrinchar isso aqui hoje. Continuou certo homem, tinha 2 filhos, fala, 2 filhos. Versículo 12, o mais novo deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. O mais novo, ele cansa desse ambiente, ele estava na casa do pai, ele nasce ali, ele vive naquele contexto, ele está cuidado pelo pai, mas chega uma hora que ele fala assim, eu quero viver, eu
quero experimentar tudo aquilo que os meus amigos falam, tudo aquilo que o mundo fala. Como eu estou aqui, mas eu nunca vivi isso. Pai, me dá a minha parte. E o Jeff falou muito bem isso, quem veio ontem sabe, que isso para um pai na cultura dos judeus era algo terrível. Se para nós é ruim, na cultura ali judaica é terrível. Porque a herança você só dá quando o pai já morreu. Aquela atitude daquele menino, ele está falando assim: pai, para mim você não tem mais valor, para mim o senhor está morto, para mim o senhor não tem mais importância. E isso, para um pai, eu acredito que deve machucar muito. Eu não sei se você é pai, mas eu fico imaginando, eu fico me colocando no lugar. Talvez venha no pensamento: mas que ingratidão, que desonra. Mas mesmo o pai sabendo que ele iria quebrar a cara, mesmo o pai sabendo que aquilo não é a melhor atitude, mas aquilo produz uma indignação em nós que estamos lendo, escutando. Eu fico imaginando aquele pai nesse sentimento. E esse menino pega todas essas coisas, é a sua herança, mas tem um finalzinho desse versículo que fala assim, ó: e repartiu os haveres. Repita comigo, fala assim, ó: repartiu os haveres. Como que você acha que foi isso? Você acha que foi 50-50? 50%, 50%? Não, queridos. Naquela época, o primogênito, ele tinha direito à herança dobrada. Então, o primeiro, o mais velho, ele recebeu 2/3. Diga, 2/3. Imagina que o pai, uma hipótese, tem 3 fazendas. Grandes. Gigantescas. O que o pai fez? Deu 2 fazendas para o mais velho e deu 1 fazenda para o mais novo. Porque essa era a cultura da época. Sim? Estão entendendo? Amém? O mais novo estava preocupado? De jeito nenhum, querido, não tinha nada, agora é fazendeiro. Está feliz da vida. Ele pega tudo aquilo e ele sai, abandona o pai. E eu nem posso entrar nisso, mas eu só quero te dar um parênteses aqui, porque senão vira outra pregação. É engraçado que na primeira parábola das 99 ovelhas, ele deixa o bom pastor, as 99 ovelhas, e vai atrás da ovelha perdida. Agora esse filho, ele pede a herança e vai embora, e você não vê momento nenhum o pai falando assim, ó, não faz isso. Você não vê o pai correndo atrás, porque uma coisa é uma ovelha estar perdida. O bom pastor, ele cuida, ele vai atrás. Outra coisa é o filho que conhece todas as coisas, resolver, decidir por si só, sabendo de toda a verdade, e viver aquilo que o mundo quer. Pensa, mas fecha isso. O pai não fala nada, simplesmente esse menino caminha, versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, o que ele fez? Fala, partiu. Por que esse menino não foi antes? Por que esse filho precisou juntar a herança, pegar tudo? Você vê como que, às vezes, nós identificamos muito com isso. Porque se esse menino queria sair, experimentar, ele poderia simplesmente falar, não, eu vou. Mas ele tinha necessidade, ele não tinha provisão, ele não tinha sustento, ele estava em dificuldades. Então primeiro ele fala assim, ó, eu estou com um problema. E queridos, e quando a gente está com problema, quando a gente está com dificuldade, quando a gente vive um momento difícil, a gente quer estar na casa do Pai. A gente quer pedir, Pai me socorre, Pai me ajuda, Pai olha a minha família, Pai olha o meu casamento, Pai abre essa porta do emprego, Pai olha a minha saúde, eu estou desesperado. Aí a hora que recebe a herança, a bênção, passado não muitos dias, partiu. Agora estou bem, agora minha casa está em ordem, agora minha família está tudo certo, agora eu vou viver tudo aquilo que eu quero viver, tudo aquilo que eu acho bom, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que meus amigos falam. E diz o texto que ele sai, que ele parte, vai divertir, aproveitar,
E você conhece, eu nem quero. Queridos, esse menino quebra. Se fosse hoje, é como se ele tivesse feito tudo o que ele poderia fazer. Viveu, bebeu, se drogou, gastou com mulherada, com festas, um monte de amigo que na hora que está no meio da festa, todo mundo bem. Abre outro parênteses. Eu queria falar isso ontem, mas acabei não falando. É muito fácil a gente ter amigo que leva a gente para balada, para festa. Mas amigos que traz a gente para a igreja, querido, conta nos dedos. Então, você que foi convidado, você que tem um amigo que cuida, que fica no seu pé, valorize esse amigo porque realmente ele ama você e se importa com você. Amém, queridos? Volta para a mensagem aqui. Esse menino se perdeu, quebrou. Ele experimentou ontem, queridos, nós vimos 4 testemunhos incríveis. Falei isso aqui no começo. Sabe, justamente disso, de experiências, a gente acha que a gente vai ser feliz, que a gente vai ser completo, e a gente tenta, experimenta aqui, não, esse vazio é o álcool, não, são as drogas, não, é o dinheiro, não, é mulherada, não. E o final dessa história, esse menino está quebrado, passando fome, e diz, vamos lá, que ele começa a comer as comidas dos porcos. Entenda isso também. Lembra que é Jesus narrando uma história para esses fariseus, para esses religiosos. E Jesus, ele faz questão de enfatizar que ele não só estava quebrado, esse menino não estava só numa condição terrível, esse menino não estava só no fundo do poço, mas esse menino estava comendo o resto daquilo que para o judeu é impuro. Se ele falasse assim, ele estava comendo o resto das ovelhas, talvez não seria tão feio. Mas porco, você sabe, judeu até hoje não come. Porco era aquilo que se o judeu tocasse no porco, ele estaria impuro. Ele teria que ser separado, ele teria que ser lavado. Agora esse filho que sai da casa do pai, ele não só está com os porcos, mas ele está comendo o resto. O nosso texto fala as alfarrobas, em outros textos fala a lavagem, o resto de comida, mas ele está numa situação deplorável, e Jesus justamente fala isso, para aqueles judeus olharem e falar assim, uau, quão impuro, quão pecador, quão sujo está esse menino. Amém? Estão comigo? Diga assim, Jesus queria mostrar que ponto de sujeira, de perdição, esse menino estava. Muito bem. Versículo 17. Amo isso. Esse então. Então, caindo em si. Para aí. Queridos, esse então caindo em si é aquela hora que eu e você estamos sentados, deitados, um travesseiro, e você começa a refletir sobre a vida. Aqui a Bíblia está falando que ele está pensando com ele mesmo. Ele está raciocinando, ele conversando com ele mesmo. Ele começa a falar assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Meu Deus, onde eu fui entrar? O que eu fui fazer? Será que é isso? Murilo, será que é isso que você quer para você? É isso que você, é esse exemplo que você quer dar? É essa família que você quer formar? É desse jeito que você quer criar seus filhos? Murilo, será que é isso? Sabe aquela hora que você começa a refletir sobre tudo aquilo que você está fazendo, como você está fazendo, o que você está se tornando? Então ele começa aqui, ó. Então, caindo em si, disse, 2 pontos. Quantos trabalhadores lá de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quanta gente está lá? Presta atenção, queridos. Ele sabia que o pai dele tinha alimento. Ele sabia que os servos, que os trabalhadores eram cuidados. Ele sabia da situação que ele estava. Ele sabia de como ele tinha chegado lá. Ele sabia como que ele estava vivendo. Por mais que ele tivesse vivido tudo isso, feito tudo aquilo, ele sabia da condição real. O versículo 18. Ele tem uma ideia incrível, fala, vou tomar uma atitude. Não, eu vou mudar essa história, hoje
hoje não, ele está pensando ainda com ele. Ele falou, não, eu vou fazer isso. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou falar, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Vamos lá que eu estou chegando onde eu quero. Queridos, esse menino tem fé. Esse menino conhecia o pai dele. Esse menino chega e fala assim, ó, pai, será que o senhor poderia? Ele pensando, eu vou falar com meu pai. Eu vou lá e vou falar, pai, eu pequei, pai, eu errei. Está na hora de eu mudar essa situação. Eu preciso criar coragem, eu preciso mudar minha vida. Eu não posso mais ficar nesse ida e volta, não. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu vou lá e vou falar, pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me trata como um dos seus trabalhadores. Ele estava tudo planejado, tudo na cabeça. E presta atenção, queridos, tudo isso é verdade. Errou contra o pai, sim ou não? Pecou contra o céu e a terra, sim ou não? Tudo verdade, querido. Ele estava ali sabendo disso. Colheu as consequências de um Deus justo? Sim. Quebrou, sofreu, Deus permitiu. Ele sabia que aquela atitude era errado. Sabe quantas vezes nós colhemos coisas nas nossas vidas que Deus permite, por quê? Porque são opções que a gente foge daquilo que Deus quer para nós. Então você tem uma faceta, sim, claro, de Deus que é um Deus justo. E ele sabia de tudo isso. Mas escute bem, ele acreditava num Deus juiz, num Deus reto, num Deus justo. E acreditava num Deus misericordioso. Ele conhecia o pai dele, meu pai é bom, eu já vi, eu estava lá na casa, quantas vezes ele já perdoou. Meu pai vai me aceitar, se eu fizer isso, meu pai vai me aceitar. Meu pai é um homem bom, meu pai é um homem justo. Não, meu pai é misericordioso, ele tem amor, ele tem compaixão. Ele vai deixar eu ficar lá. Queridos, ele tinha fé, diga assim, ele acreditava na justiça e na misericórdia do pai. Queridos, por isso ele decidiu voltar. Por isso ele foi lá. Presta atenção. Mas ele não disse, pai, me restaura como teu filho. Ele não tinha fé para isso. Por mais que ele acreditasse no amor de Deus, por mais que ele soubesse que o pai iria o aceitar, ele sabia que Deus era justo, ele sabia que Deus era misericordioso, mas ele falou assim, pai, eu não sou digno mais, eu não mereço mais, eu não consigo mais ser chamado de filho. Se o Senhor me tratar como um trabalhador, como um servo, eu já estou satisfeito, eu já estou no lucro. Escuta, querido, deixa Deus falar com você. Vamos trazer tudo para nós. Nós somos falhos demais, nós somos pecadores. E às vezes a gente vem para a casa do pai e, ok, se meu pai, eu estou na casa do pai, eu já sou salvo. Eu já tenho provisão. Eu já tenho sustento. Para mim isso já é suficiente, porque tudo que eu já fiz, tudo que eu já vivi, o quanto eu já pisei na bola, o quanto eu conhecendo, eu já abandonei. Eu não sou mais, eu não consigo mais viver nessa posição de autoridade de filho. E isso Jesus querendo mostrar. Versículo 20. Enquanto o menino está voltando, diz, e levantando-se, e aqui, depois que ele pensou, né, aqui agora ele toma atitude. Ele cria coragem. Já vou parar aqui também. Olha como começa o texto. E levantando-se foi para o seu... Diga assim, levantando-se. De novo, levantando-se. Às vezes a gente quer ir para o pai parado. Às vezes a gente quer ir para o pai sem se levantar.
Às vezes a gente quer ir para o Pai, voltar, a gente sabe tudo. Ele já tinha tudo na cabeça. Eu pequei contra o céu, eu errei. Não, eu vou falar com meu Pai. Não, eu vou fazer. Estava tudo desenhado, estava tudo ok. Mas às vezes a gente sabe de tudo isso, mas não levanta e toma atitude. Por que às vezes quando a gente faz apelo, a gente fala, gente, quem quer aceitar Jesus, levanta e vem aqui. Por que esse levantar é tão importante? Porque é uma atitude que a gente está mostrando no reino espiritual, querido. Jesus, quando ele foi batizar, ele teve que batizar no meio de um monte de gente. Quando ele foi morrer no meio de um monte de gente. Nunca fez nada por você em secreto, porque as nossas atitudes mostram no reino espiritual aquilo que nós cremos, aquilo que nós queremos fazer. E ele começa, e levantando, esse menino toma uma atitude e vai de volta para a casa do pai. Vinha ele de longe, quando o seu pai... Queridos, eu creio que esse menino viu o pai primeiro. Porque o pai, ele podia estar na maior expectativa, esperando. Eu creio que o pai todo dia estava lá. Hoje meu filho volta. Não, eu creio, está chegando. Eu acho, eu tenho esperança, ele vai voltar. Sabe, o pai, ele está lá. Mas ele não sabe, na nossa história, não estou falando de Deus que sabe todas as coisas, tá, queridos? Um pai aqui, ele não sabe exatamente o minuto. Mas o filho... Eu acho que ele voltando, ele fala assim, rapaz, depois daquela curva, eu já vou conseguir vir a casa. Eu acho que ele até fala, meu Deus, é agora. Quando ele faz a curva, queridos, para mim, aquele menino, ele vê o pai. Para mim, aquele menino, ele enxerga. Mas o texto diz que quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Diga assim, a reação do pai foi correr, foi abraçar e foi beijar. Queridos, para nós isso talvez nem... Mas na cultura judaica isso era algo terrível. Isso eu imagino os fariseus, os religiosos escutando. Não, que esse pai fez isso, que desonra. Não, porque isso não podia fazer. Você conhece até hoje, querido, se você for todos os países ali do Oriente, você pegar o pessoal muçulmano, qualquer coisa que um filho faz, o pai deserda, fala, você não é mais meu filho, você não tem mais meu sobrenome, tira isso, você não é digno mais de chamar, de representar essa casa, essa família, você deixou isso, então eu não quero mais você. Era essa a cultura dos judeus. Era essa a cultura de um pai, um senhor, um homem mais velho, ainda mais de um filho que pisou na bola. Mas o que Jesus está querendo dizer dessa história para mim, para você e para aqueles fariseus, era que quando aquele pai viu, não interessa a impureza, não interessa aquele cara estava cheirando porco, não interessa se ele estava com roupa vestida, quanto tempo que ele havia saído, não interessava a condição dele. O pai deixou tudo, correu, o abraçou e o beijou. Uau! E o filho faz algo incrível, versículo 21. E o filho lhe disse, 1, 2, 3, vocês leem bem alto, tá? 1, 2, 3. Escuta, quantas vezes a gente pensa, elabora os planos, eu vou falar isso, não, tá certo, a gente ensaia, não, quando eu chegar na igreja é hoje. Não, aí chega na hora H, querido. Mas o filho eu acho incrível, porque ele pensou, ele traçou um plano, ele levantou e foi e fez exatamente aquilo que ele tinha planejado. E diz o texto que ele confessa os seus pecados ao Pai. Queridos, não tem como voltar para a casa do Pai se nós não confessarmos os nossos pecados. 1 João 1, versículo 9. Quando nós confessamos os nossos pecados,
O Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda nossa injustiça. Ou seja, queridos, eu e você, o confessar é algo bíblico, e foi exatamente isso. Não tem como voltar para a casa do Pai se não há um arrependimento, se não há uma confissão, se a gente não entende que, uau, eu pequei, eu estou com a vida errada, eu preciso consertar isso. Senhor, Pai, me perdoa, eu fiz isso de errado, me aceita de volta. Pai, me deixa eu ser teu servo. Pai, me deixa eu morar com o Senhor. Agora eu vou trabalhar na igreja, agora eu vou lavar banheiro, eu vou cortar grama. Pai, eu só quero estar aqui. Pai, às vezes a gente quer fazer com que o nosso serviço justifique os nossos erros. A gente quer, às vezes a gente está tão sujo, a gente vem com uma condição tão difícil, que a gente chega na igreja, querido, e a gente quer fazer assim, ó, eu quero trabalhar, porque só o fato, escuta bem, da gente estar trabalhando, no nosso subconsciente, está justificando, está compensando um erro que a gente tinha. E claro que os filhos trabalham, são cooperadores, mas a tua motivação tem que ser correta, a tua motivação tem que ser certa. Amém, queridos? Entenda isso. E esse menino vai, ele volta, ele fala: pai, fiz isso, não sou merecedor, não sou digno, não posso estar mais nesse lugar, não posso mais estar no ministério de louvor, não posso mais participar dos ministérios, porque eu não sou mais digno, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu fui falho. Então vem o versículo 22, o pai, porém, disse aos seus, o quê? Queridos, o pai tinha servo. O pai sabia como que tratar de servo. O pai tinha esse entendimento. Trazei depressa a melhor roupa, vestir, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Queridos, assim como aquele pai tinha servos, o nosso Deus, ele tem anjos. Assim como aquele homem, ele sabia lidar com os servos, e aquele menino, quando ele volta, ele quer compensar, ele não tem fé para isso, ele não consegue entender esse pai da graça, ele simplesmente entende que o Deus é um Deus misericordioso, ele não consegue viver isso. Então o pai dele dá essa ordem para os servos. Eu talvez aqui, queridos, volta para aquele texto lá de João, quando eu acho que Jesus poderia citar aquilo, fala assim, ó: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filho de Deus. O Pai fala o seguinte: ei, traga a melhor roupa. Aí troca a sandália e põe um anel. Queridos, nós precisamos entender isso. Um anel, quem já foi em um congresso, ou em uma festa, não, vou tirar isso daí da tua vida, não vou te denunciar. Um congresso, alguma coisa da igreja, ou de trabalho, que você vai, querido, tem uma multidão de pessoas. Aí você chega e olha lá na frente, tem aquele povinho com a pulseirinha black. Você já viu isso, querido? Aquela pulseirinha que tem assim, ó, uma sala VIP, que tem todas as comidas, que ele pode entrar, que ele pode subir no altar, ele passa aí, ó, ele tem livre acesso, aonde ele vai. Por quê? Porque ele só dá uma chacoalhadinha assim, aquela pulseirinha chega até a brilhar. Queridos, eu olhava aquilo assim, eu falava assim, ó, um dia ainda eu vou viver isso aí, vou estar nesse lugar. Sabe por quê? Você está ali no meio daquela multidão, você precisa comprar uma água, que você enfrenta uma fila naquele guichê. Aí você olha o cara da pulseirinha black, me dá 2, pega lá assim. Aí você está lá atrás das cabeças, o cara está sentado aqui assim, ô meu irmão amado. Aquilo dá uma inveja santa, querido, que chega assim, fala: ô miserável homem que sou. Escuta, por que eu estou te falando isso?
Porque a hora que o pai chegou, pegou o menino, falou assim, ó, traz uma pulseirinha black e coloca nesse menino, porque ele não é qualquer um. Ele vai ter livre acesso. Aonde ele chegar, ele vai fazer assim, ó, ele vai poder entrar, porque ele não é qualquer um, ele é meu filho, ele é herdeiro, ele tem autoridade, eu estou mudando a história dele, ele vai poder entrar, viver em tudo aquilo que ele quiser. Sabe, isso é uma autoridade que aquele menino, aquilo já era demais para ele. Ele fala, meu Deus do céu, olha eu. E agora muda a história. E aqui tem uma transição. Versículo 25. Sai o personagem novo, o filho mais novo, e entra agora o filho mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? Presta atenção, querido. O mais velho, ele estava trabalhando. O mais velho, ele estava servindo. Fala que ele estava voltando do campo. E ele chega e fala assim, festa, música? O que está acontecendo? Eu perdi alguma coisa? O que foi? Parênteses de novo. Queridos, nós precisamos como igreja celebrar, fazer festa para a salvação, para os pródigos, para os filhos que estão chegando na casa. Onde tem salvação, querido, tem que ter festa, tem que ter alegria, tem que ter júbilo, porque se há festa no céu, a noiva, a igreja, ela precisa comemorar isso, amém, queridos? Nós somos chamados para ser isso, para compartilhar isso, para derramar esse amor. Então esse menino mais velho agora, ele está lá escutando, não sabe o que está acontecendo. E aí, versículo 27, o servo informou o irmão mais velho, né? Chega o servo e informa, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Em outras palavras, o servo chega, fofoqueiro, chega para ele e fala assim, ó, seu irmão voltou, teu pai está fazendo um churrasco, uma festa para ele, está tudo certo, é esse barulho. Versículo 28, o irmão mais velho fica... Fala, indignado. E não queria. Para tudo. A pergunta dessa noite é a seguinte. Se o irmão mais novo está chegando, atrás da árvore, da mata, naquela época não tinha cidade, estava na fazenda, e a hora que ele vira, em vez dele ver o pai, ele encontra o irmão mais velho. Qual seria o final dessa história? Vou falar para você pensar. Se aquele irmão mais novo, ele já está com o plano na cabeça, o Espírito Santo já tinha tocado, já tinha caído em si, falou, eu preciso voltar, eu tenho que voltar, esse lugar não é meu, vou falar para o meu pai, eu pequei. E aí ele chega e ele encontra o irmão mais velho. Talvez o irmão mais velho falaria, mas você é cara de pau, vagabundo você, cara. Você pegou herança, você sai tudo e vem com essa cara lavada agora, querer voltar? Você é um ingrato por tudo aquilo que Deus já fez, não, que o Pai já fez. Todas as bênçãos que Ele te deu, você sai para aquele lugar, você sai desse lugar da casa do Pai e vai viver em um adultério. Você sai da casa do pai e vai viver no meio das drogas. Você sai da casa do pai e vai fazer aquilo que é errado. E agora você quer voltar? Talvez aquele menino, ele tivesse falado assim, cara, você está certo. O que eu estou fazendo? Talvez ele tivesse voltado para os porcos. Porque em vez dele encontrar o pai, ele encontrou irmãos mais velhos, irmãos que nunca saíram da casa do pai,
Irmãos que sempre permaneceram na casa do Pai, mas que nunca entenderam o amor. Porque pelo fato de nós não sairmos da casa, pelo fato de nós estarmos ali trabalhando, eu nunca desobedeci as tuas ordens, nos faz achar que nós somos mais merecedores, mais justos. E é muito fácil, eu não vou nessa igreja. Por quê? Porque tem filhos pródigos que querem voltar. Porque onde já se viu aquele fulano? Olha o que ele fez, que ingratidão, meu Deus. O pastor cuidou dele, a liderança cuidou dele. Agora vira e vai para lá. Onde já se viu misericórdia? Ainda quer fazer festa? Não, indignado. Sabe o que é isso, queridos? Somos nós. Quantas vezes nós somos o irmão mais velho? Quantas vezes nós vivemos isso? Versículo 27. Não, já falei isso aí. Presta atenção. O 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ei. Olha que interessante. O filho mais novo não percebeu a ausência do filho mais velho. Ninguém foi atrás do filho mais velho. Os servos não perceberam a ausência do filho mais velho. Eles estavam festejando. Ninguém tinha notado aonde o filho mais velho estava. Mas diz aqui que o pai foi ao encontro dele e foi conciliado. Queridos, o que Jesus está querendo ensinar para mim e para você? O que Jesus quer mostrar para mim e para você? Que o pai ama os dois filhos. Nenhum deles ainda havia entendido a plenitude. Nenhum deles ainda havia entendido aquilo que era o amor de um Deus Pai. Jesus está falando o seguinte: o primeiro filho, o pai vai, corre, abraça e beija. O segundo filho, mesmo estando dentro da casa, mesmo não entendendo, o pai vai lá e tenta conciliar. Por quê? Da mesma maneira que Deus ama os pródigos, aqueles que estão longe. Ei, Deus ama os que estão na casa, aqueles que estão servindo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém valoriza, mesmo que ninguém enxerga, o pai está vendo e ama ambos. Ama ambos. Amém? Ele não despreza nenhum dos dois. Eu tenho amor pelos dois. Versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te... sem jamais transgredir uma ordem tua. Ó, como eu sou bom. Como eu sou merecedor. Nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu, não é meu irmão. Vindo, porém, esse teu filho, nem é meu irmão. Vindo, porém, esse aí, que te desonrou, que foi ingrato, que pegou tudo, que abandonou, esse cara que não vale nada, que desperdiçou os teus bens com prostituta. O Senhor manda matar ainda um Angus, 12 arroba, gordinho assim. Presta atenção, queridos. Tantos anos que eu te sirvo, nunca te desobedeci. Sabe, é o mesmo sentimento. Como eu faço tudo isso, eu mereço tudo isso. Porque eu faço, eu mereço. Porque agora ele não faz, ele não merece. Porque senão o Senhor não é um Deus justo. Entra até em outra parábola. Lembra da 1/10 hora que a Cris falou agora, esses dias? Trabalhou, nem vou falar. Depois você procure ler. Mas essa era a realidade, aquilo que ele estava vivendo. Há tantos anos que eu te sirvo.
Se eu trabalho mais, se eu obedeço mais, eu mereço uma recompensa melhor. Queridos, é uma mentalidade de servo. Essa é uma mentalidade, não é de filho, é uma mentalidade de servo. E isso é uma... Olha aqui para mim. Porque nós precisamos nos colocar no lugar. Começa o texto assim: Pai, me dá a minha parte. E diz o texto que ele lhe repartiu os haveres. Então esse menino agora mais velho, ele vê o pai dando um novilho, ele fala assim, ó, pai, o senhor nunca me deu um novilho. Mas isso não é a verdade, isso é algo que a gente cria. Por quê? Porque a gente está dentro da igreja, às vezes a gente está vivendo na casa do pai, e a gente não percebe o quão abençoado, quanta coisa Deus está fazendo. Esse menino, ele já tinha recebido 2/3. Ele estava criando uma situação na cabeça dele para tornar o pai injusto, aquilo que não era verdade. Porque quando o pai repartiu a herança, ele diz, eu lhes, é plural. O menino mais novo recebeu, mas o mais velho recebeu. O mais velho tinha. Quantas vezes nós estamos aqui e olhamos um novilho para o menino que acabou de chegar, para o pródigo que acabou de chegar, ou uma bênção. Nossa, o cara acabou de chegar, já conquistou isso, meu Deus. O cara acabou de chegar, já arrumou um emprego. Olha como que Deus abençoou esse cara. O cara acabou de chegar, já está aqui. Não, e eu trabalho a vida inteira. A gente fica cego para aquilo que Deus já nos deu, para aquilo que Deus está fazendo, e isso a gente quer tornar Deus injusto. O que é isso? A síndrome do mais velho. Então o que acontece? Versículo 31. Então lhe responde o pai. Ele diz, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Presta atenção, queridos, o pai, ele corrige. Fala, filho, meu filho, eu não só te dei os 2/3, mas tudo que é meu é seu. Tudo que eu tenho é seu. Agora esse menino, ele estava perdido. Esse menino, ele estava longe. Mas vamos concluir já tudo isso aqui e trazer para nós, para a gente encerrar isso aqui. Queridos, nós temos uma história com 2 personagens falando de um amor de um pai, querendo revelar para os fariseus, para nós, como nós enxergamos. E eu falo que, às vezes, quando a gente acaba de chegar na igreja, quando a gente aceita Jesus, a gente se identifica muito com o primeiro filho. Nós somos novos convertidos, sabemos do tanto que nós vivemos, fizemos coisa errada, e nós cremos num Deus misericordioso, e a gente demora para enxergar esse Deus como um pai, e a gente busca, ora, e a gente quer trabalhar, e a gente quer buscar, e a gente acha que pelo muito fazer nós seremos recompensados. Abre outro parênteses aqui. Presta atenção, uma mentalidade de filho e uma mentalidade de servo. Porque às vezes estou falando muito de trabalhar para recompensar. Queridos, não é que o filho não trabalhe, mas vamos imaginar que esse pai tem uma empresa, ou você tem uma empresa. Estou falando de uma família saudável, ok? E esse pai tem filhos saudáveis, que vão ter essa herança dessa empresa. O empregado, querido, dessa empresa, do pai, ele está lá, ele trabalha 8 horas. Ele trabalha 8 horas. Se tem um feriado, ele comemora, ele celebra. Uau, glória a Deus, feriado, meu Deus. Por quê? Porque ele vai estar recebendo sem trabalhar. Se ele passa 2 horas, ele vai fazer 1 hora extra. Ele vai no final, lembra daquelas 2 horas. Eu quero isso aí. Se bobear, põe no pau. Por quê? Porque ele está trabalhando, ele pode ser até um bom servo, mas por causa de uma recompensa, por causa de um salário. Essa é a mentalidade do servo. Agora o filho que entende que a empresa do pai é dele, que ele tem uma herança, que aquilo vai ser um legado, que aquilo vai ser dele. O que ele faz? Ele está à noite, ele está pensando, o que eu posso fazer para diminuir o custo da empresa?
como que eu posso fazer para melhorar aquele funcionário? Como que eu posso fazer? Ele entra às vezes 6 horas da manhã, ele vai trabalhar até 10 horas da noite, feriado ele está lá no computador, mexendo nas planilhas, o que eu posso fazer? Como que a gente pode ajudar? Final de semana, ele está conversando com o pai, a gente poderia fazer isso, por quê? Ele não faz isso obrigado, ele faz isso sabendo, entendendo que ele faz parte do negócio, que aquilo é dele, que aquilo é herança dele, que ele vai viver aquilo. Então, querido, a questão não é o quanto eu trabalho, mas a motivação pelo qual eu estou fazendo a obra de Deus. Nós identificamos, às vezes, com esse primeiro filho, que é o pródigo. Mas, queridos, quando às vezes nós já temos um tempo de igreja, quando às vezes talvez nós nunca saímos da casa do Pai, ou às vezes sai e volta, mas às vezes nós nos tornamos somos muito propensos a ter as características desse segundo filho. É muito fácil a gente criticar, a gente falar das pessoas que saíram, que abandonaram, os erros das pessoas, a gente condenar o lugar, a festa, a igreja. Não, como? Olha lá, o cara está ali, a menina está lá. Não, estão fazendo festa de novo, estão aceitando isso. Não, aqui é uma vergonha, onde já se viu? Sabe, a gente se coloca numa posição de segundo filho e a gente fica indignado, porque é muito injusto. Eu estou aqui, nunca tive uma festa dessa, nunca tive um novilho. Agora ele não, foi ingrato, pisou, abusou, fez, errou. Querido, tem consequência? Claro que tem. O filho carrega um sobrenome. Queridos, eu e você, nós temos um sobrenome de Cristo. Aonde eu andar, tem um sobrenome de Cristo que me acompanha. Muito mais do que o Trevisan, tem um sobrenome de Cristo. O que é isso, querido? Aonde eu for, se eu for honrar o nome de Deus, vai honrar. Mas se eu for desonrar, esse sobrenome pesa. Vai sim. Esse filho desonrou o nome do pai, desonrou o nome da igreja. Isso é tudo verdade. Agora isso não tem nada a ver com o pai não fazer festa, não aceitar, não procurar reconciliá-lo, chamá-lo para perto de novo, falar assim, ó, tem um lugar, tem sandálias, tem vestes novas, tem um anel, eu quero te reposicionar de novo, porque eu acredito que você é meu filho. Esse é o amor de um pai. Agora nós não podemos ser esses filhos que estão dentro da casa de Deus, e mesmo assim não enxergam que o Senhor ama tanto a nós, quanto aqueles que estão chegando, os pecadores, e que nós temos que ser promovedores de reconciliações dos pródigos que estão voltando para a casa do Pai. Amém, queridos? Muita gente que está lá fora nunca vai ler uma Bíblia, eles vão ler você. Eu vou repetir, muitos que estão lá fora, eles não vão lerem uma Bíblia. Se na igreja é difícil o povo ler. Por isso que Jesus fala que nós somos uma carta viva, escrita pelo dedo de Deus. A minha pergunta é: que mensagem que eles estão lendo da sua vida lá fora? Quando eles olham para você, tem o teu nome e tem um sobrenome, cristão. Cristão significa pequeno Cristo, que você carrega, por onde você anda, por onde você caminha, está lá. O povo lendo essa Bíblia que está andando. É um peso? Não, queridos, isso é uma grande oportunidade de você fazer toda a diferença no mundo que você vive, se você realmente for uma carta viva nas mãos do Senhor. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Quero orar com você. Sabe, às vezes nós não enxergamos, igual esse segundo filho estava na casa e sentiu falta do novilho, e o pai precisou relembrar: ei, tudo que eu tenho, eu já te dei tanta coisa,
Queridos, o Espírito Santo já está dentro de você, Ele já deu o dom de cura, dom de línguas, Ele já deu o dom de profecia, Ele já deu o dom de revelação, de palavra de conhecimento, Ele já deu autoridade, Ele já deu amor, Ele já deu paz, Ele já deu unção, Ele já deu sabedoria, isso tudo está dentro de você. A questão é o quanto nós estamos fluindo nisso, o quanto nós estamos caminhando nisso, o quanto nós estamos manifestando lá fora tudo isso. Sabe, essa é uma verdade que nós precisamos viver. Isso é algo que nós temos que crer. Amém? Vamos, equipe. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, enquanto a equipe ministra. Queridos, é a palavra de Deus que toca, sabe? É o Espírito que vai falar com você. Eu vim aqui para te falar que tem um Pai que ama você de uma maneira que você não imagina. Eu vim para te dizer que aquilo que você pensa que o Pai ama, queridos, você está enganado. O Pai ama muito mais. O Pai te aceita de uma maneira muito maior. Você, queridos, é muito mais importante do que você acha. Vim para passar a mão na sua cabeça? Não, querido, de jeito nenhum. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Por isso que não adianta a gente querer enganar o Pai. Ele conhece o nosso coração. Se o filho falasse assim, eu vou voltar, mas eu vou dar um migué, eu vou fazer isso só porque eu estou precisando. Queridos, o Pai sabe aquilo que está no nosso coração. Não tem como a gente enganar Deus. Deus sabe da verdade, Deus sabe da tua entrega, Deus sabe o tanto que você o quer, Deus sabe o tanto que você está arrependido, Deus sabe o tanto que você busca estar na presença dEle. A questão é que esse Pai, independente da tua imundície, da tua sujeira, da tua impureza, Ele está pronto para te abraçar, Ele está pronto para te beijar, Ele está pronto para pôr uma pulseira black no teu braço e falar assim: ei, reino espiritual, olha que a partir de agora tem um filho novo, reconciliado com o Senhor, e Ele tem porteiras abertas, portas abertas para andar por onde Ele quer. Pela graça que me salvou, eis-me aqui, no colo do seu amor, na tempestade ouvi tua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Pai, eu quero que o Senhor toque os corações, Deus, em nome de Jesus. Pai, é o Senhor quem faz. Então, Pai, que hoje haja, Pai, um entendimento, um arrependimento. Pai, que nós possamos entender a nossa posição como filhos. Pai, independente se somos pródigos, se estamos longe, Pai, hoje é um dia que o Senhor nos chama para perto. Hoje é um dia que o Senhor nos chama pelo nosso nome. Pai, mas se também nós somos aqueles que às vezes estão julgando, criticando, estamos sendo o segundo filho, estamos colocando situações que às vezes nos impedem até de fluir com o Senhor, por causa de pessoas, por causa de homens, por causa de filhos que saíram e a gente fica inconformado. Pai, que haja arrependimento no nosso coração, entendendo que o Senhor ama, Pai, que o Senhor ama os pródigos, mas que o Senhor ama os que estão na casa, que o Senhor não abre mão de nenhum de nós, Pai. Que esse sentimento, que esse arrependimento, que isso venha no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Sua canção.
posso encerrar isso sem te fazer um convite e sem poder orar com você. Versículo 20 diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Talvez essa noite seja uma noite de você levantar e vir para o seu pai. Eu queria te ajudar nisso nessa noite. Eu quero fazer algo diferente. Eu queria que você levantasse a tua mão, por favor. Se você puder, levante a sua mão. Eu quero fazer uma oração e quero que você repita comigo. Fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Eu declaro que a minha vida é sua, que o Senhor pode governar o meu coração. Eu pequei contra o céu, contra o Senhor, e eu peço perdão. E nessa noite eu quero voltar à casa do Pai. Eu quero receber o Espírito Santo para morar dentro de mim, em nome de Jesus. Amém. Agora presta atenção. Talvez você tenha feito essa oração pela primeira vez. Talvez você nunca havia repetido isso aqui em voz alta ou proclamado isso. Se tem alguém que fez a primeira vez, você poderia levantar sua mão assim, que eu gostaria de ouvir? Que fez com fé, querido, que entregou a sua vida para Jesus. Alguém que fez essa oração pela primeira vez, que tem coragem de levantar a sua mão? Amém, querido. Amém, querido. Tem mais alguém, querido? Você que de repente está entregando a sua vida mesmo hoje para Jesus, que você sabe, você crê, você às vezes tem vindo, mas você entendeu que tem um Pai que te ama, independente de todas as coisas, e você declarou e fez essa oração com fé. Tem alguém, queridos, mais que fez isso aí pela primeira vez? Levante a sua mão bem alto. Eu queria pedir muito, se você puder e quiser, tá, queridos? Mas eu queria muito orar com você aqui. Então, você que está do lado dessa pessoa, pergunta para ela se tudo bem, se você quiser acompanhar ela aqui. Se ela não quiser, ela não é obrigada, ok? Mas se você puder e quiser vir aqui na frente, queridos, eu queria, enquanto o louvor toca, orar com vocês. Queria pedir para a liderança me ajudar também. Se você pode, vem aqui na frente. Queridos, mas eu queria fazer mais um apelo, escute. Talvez o Senhor tenha te trazido hoje porque você se encaixa muito nessa posição de segundo filho. Você tem julgado, criticado, esse sentimento tem às vezes atrapalhado teu coração. E eu queria muito que, se você tem isso também, ou se essa palavra serviu no seu coração, tocou, eu queria muito que você viesse aqui na frente, que eu quero fazer essas duas orações nessa noite. Não vou forçar muito, querido, você entende. Então, você que tocou essa palavra e que quer, que você se identifica, queria que você viesse aqui na frente, por favor. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você que quer voltar, hoje é o dia. Você que está longe, hoje é o dia. Você que foi para lugares distantes, você que às vezes saiu do caminho, o Pai hoje te procura. O Pai está lá olhando, querendo saber se você está chegando, se você vai vir, porque Ele quer correr, Ele quer abraçar, Ele quer te beijar.
Hoje é um dia de recomeço, hoje é um dia de salvação, hoje é um dia dos pródigos voltarem. Pai, eu quero colocar esses corações que estão aqui na frente, Deus. Pai, eles já oraram, já declararam, Pai, mas eles se levantaram, estão, Pai, diante do reino espiritual, não é diante de uma igreja, mas é diante do Senhor. Pai, mostrando, Pai, tomando a atitude de que eles querem estar vivendo de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua palavra. Pai, o Senhor os aceita. Pai, não interessa o passado, não interessa a sujeira, não interessam os erros. O Senhor é o Deus que ama, o Senhor é o Deus que aceita, o Senhor é o Deus que perdoa, o Senhor é muito mais do que o justo juiz, o Senhor é muito mais do que aquele Deus misericordioso. O Senhor é o Deus Pai, o Senhor é um Deus que abraça, que coloca um anel, que faz uma festa. O Senhor é um Deus que reposiciona, que dá autoridade, que dá livre acesso. Pai, então em nome de Jesus eu quero orar por essas vidas. Pai, mude a história delas a partir de hoje, em nome de Jesus. Todo plano do inimigo, Pai, toda entidade maligna que às vezes fica oprimindo, que fica acusando, julgando, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, e declaramos o sangue de Jesus sobre cada um deles. Pai, guarde a vida deles, guarde a família deles, Pai, que eles sejam uma carta viva do Senhor, Pai, que o testemunho, que a forma, a transformação que eles vão viver, possam expressar o Teu amor, o Teu cuidado na vida deles. Mude, Pai, mude os corações, quebrante os corações, Pai. Oro pela Sua igreja, Pai, por todos nós que estamos, ó Pai, entendendo que o Senhor nos chama para um relacionamento de amor, para um Deus que é um Deus Pai, que nos aceita. Que essa palavra esteja nos nossos corações sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia. Pode sentar, queridos. Amém. Você guarda essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu fui muito edificado. Quantas vezes eu me coloquei na posição de primeiro, de segundo, então. Sabe, a religião às vezes atrapalha o relacionamento com Deus. Os fariseus, os escribas eram os religiosos. Jesus quis mostrar essa história justamente para falar assim, ó, o amor que vocês conhecem é muito diferente do amor que um pai tem realmente para vocês. Que você possa viver, entender e estar na casa do Pai, não por aquilo que nós podemos fazer, servir. Isso é bom, querido, mas porque
Ele é, porque Ele nos ama, porque Ele nos aceita. Sabe, Deus não quer filhos que estejam com Ele porque tem medo de ir para o inferno. Deus não quer que filhos obedeçam porque tem medo do juízo, tem medo da sentença. Deus quer que a gente esteja com Ele simplesmente porque a gente reconhece o amor de um pai, reconhece aquilo que Ele é. E é nisso que nós temos que caminhar. Amém, queridos? Você guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Um monte de recados, mas você conhece a maioria deles. Nós temos as programações, os grupos nas casas. Quarta, tem o das mulheres, à tarde. Quinta, culto. Sábado nós temos o Zoom. Domingo, EBD, culto à noite. Mas, queridos, eu não falei isso ontem, eu não vou errar 2 vezes. Ontem eu já fui dormir chateado comigo, então eu quero falar hoje. A gente tem um cronograma de fazer um encontro no final do ano. Mas ontem muitas vidas aceitaram Jesus. E eu tenho olhado nos cultos, muita gente com rostinho novo, muita carinha nova, muito filho e filha chegando. E eu queria muito fazer um encontro mês que vem, agosto, eu não sei, querido. Ontem nós escutamos testemunhos de 4, não sei se os 4, se não foi 4, 2 ou 3 citaram o encontro como foi uma ferramenta importante nessa transição. E eu queria muito que você que não fez o encontro, escute bem isso, porque, queridos, o encontro é uma logística, quem fez sabe, temos uma equipe que nos ajuda, é um final de semana intenso. Ontem o pessoal falou do encontro, eu fiquei pensando, como tinha muito visitante, eu acho que eles ficaram pensando, o que será que é isso, esse tal de encontro, e eu acabei não falando no final. Mas, então eu queria, queridos, o encontro é um final de semana que nós passamos aqui na igreja, sexta à noite, sábado o dia inteiro, e domingo até na hora do almoço, internado, só volta para dormir para casa, sendo ministrado. Mas a gente depende das pessoas, se você quer do teu nome, porque para montar toda a logística, nós temos que ter um contingente de pessoas, não que a gente se importe com isso, nós já fizemos encontros para 10, para 15, para 20, o último, graças a Deus, tinha quase 50 pessoas, mas eu queria muito que você que não fez o encontro, e se você tem vontade de fazer, eu não tenho a data, ainda não está certo, eu estou falando isso, ninguém sabe, nem a liderança sabe disso que eu estou falando, mas eu queria muito antecipar isso por conta disso tudo que nós estamos vivendo nesses dias. Então você está convidado, se você quer, a passar ali na secretaria. A Elô está ali atrás, estou enxergando ela daqui, entendeu? Ela vai estar com um caderninho lá, você dá o teu nome e teu celular, ok? Eu não sei a data, nem você, então às vezes eu só quero saber se tem o teu interesse. Aí nós vamos ver a data e vamos falar direitinho, você vai ver se viabiliza, se dá certo, se você pode e tudo mais. Amém? Amém? Amém. Presta atenção, você jovem, você que... Parabéns por ontem, muitas vidas. Ontem a gente tinha aqui quase 200 visitantes, queridos. Foi um culto assim muito abençoado. De pessoas que realmente ouviram a palavra de Jesus, uma semente foi plantada. Mas você que é amigo, você que orou 21 dias, você que jejuou por essas vidas, não concluiu, não terminou simplesmente no culto de ontem. Agora nós temos uma caminhada, uma jornada de dar a mão, de abraçar, de amar e falar assim, ó, a minha espada está junto com a sua, eu quero guerrear junto com você, nós vamos caminhar. Tem um desafio de manter essa chama acesa, amém, queridos? Vocês entendem isso? Então, agora é a hora da igreja se posicionar, sabe? Se de repente,
monta um GPS, pega esses visitantes, entendeu? Leva para sua casa, chama, pede ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, para servir, para que essa palavra possa ser irrigada, possa crescer, né, nos corações. Amém? Tem uma responsabilidade sobre nós. Até um dia que eles vão estar orando por outros e pegando na mão de outros. Isso é ir de fazer discípulos. Amém? Há uma função. Não fique só sentado achando que eu vim e recebi, que palavra, que culto, e vou embora e minha vida que segue. Não, querido, você foi chamado para mais do que isso. Você é um instrumento na mão do Senhor e Deus conta com você. Amém? Fala assim: eu sou útil. Eu sou útil. Fala: Deus me ama. Deus me chamou. Deus me capacitou. Agora olha para essa pessoa do teu lado e fala assim: para de dar desculpa. Tudo que você precisa está dentro de você, o Espírito Santo. Amém? Fique de pé que eu quero orar com você. Queridos, todos que nos visitam, Deus abençoe muito seu coração. Que você saia daqui abençoado. Se você deseja uma oração, se você tem alguma causa, por algum motivo, você quer uma oração, vem aqui na frente que tem uma equipe pronta para orar para você. A hora que terminar o culto, você vem aqui. Amém? Pai, obrigado, Deus, pelo culto, obrigado pela palavra, pelos corações, por tudo aquilo que o Senhor fez. Que essa semente esteja, Pai, sempre dentro de nós. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, abençoe as casas, as famílias, abençoe, Pai, a equipe do Maranhão que está voltando, que o Senhor guarde ele nas estradas também. Obrigado por tudo aquilo que nós vivemos lá naquele lugar. Nós entregamos a semana, Pai, abençoe as casas, as famílias, os enfermos, ó Pai, que haja saúde, que haja provisão, que haja portas abertas, que haja revelações dos céus, que haja experiências novas, que os devocionais sejam incríveis, que o Senhor fale aos corações, Pai, que nós tenhamos uma semana cheia da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Abraça esse irmão bonito que está do teu lado. Profetiza sobre a vida dele. Declara uma semana abençoada.